Fala pessoal, tudo bem? Perdoe um leve som de fundo, tá? Que é da obra aqui, tá? Eu vou tentar falar mais alto nesse vídeo. Pessoal, esse vídeo aqui vai parecer que é repeteco, mas não é, tá? É que cada vez que eu retomo um assunto de um vídeo, eu trago mais um monte de novidades que eu não falei no vídeo anterior. Na verdade, esse tema de um profeta semelhante a Moisés, eu já fiz 2 vídeos aqui no canal com captura de tela, tá? Mas como tem um rapaz aí insistindo bastante que Jesus seria um profeta semelhante a Moisés, e ele está insistindo dizendo que os judeus têm isso como uma profecia messiânica. Ah, Ronaldo, foi por isso que eles foram lá interrogar João Batista, tal, porque eles achavam que João Batista poderia ser aquele profeta semelhante a Moisés. Eu também não queria falar desse tema, porque parece que o professor Sabino está abordando o mesmo tema, né, por esses dias, entendeu? Eu não acho muito legal 2 canais abordar o mesmo tema junto, né, senão dá a impressão que a gente está copiando um do outro. Mas eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês entenderem por que Jesus não é um profeta semelhante a Moisés, como está lá em Deuteronômio 18, tá? Lembrando, quem puder já dar um like aí no vídeo, isso vai ajudar a aumentar o alcance da atividade. Eu vou começar lendo uma passagem aqui para vocês de João. Eu já estava falando de João e Moisés mesmo, então vamos lá. João 5,46. Vamos lá, cadê o Evangelho de João? João 5,46. Se cresceis em Moisés, aqui é Jesus falando, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Preste atenção, aqui o autor está dizendo que Jesus está dizendo que Moisés escreveu sobre ele. Tá? Jesus está falando, olha, se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, porque sobre mim ele escreveu, Moisés. Esse sobre mim ele escreveu, pessoal, geralmente é entendido como Deuteronômio 18. Começa no versículo 15, tá? Mas no versículo 15 é Moisés falando, e no 18 ele está transmitindo ao povo que Deus falou. Eu vou ler aqui o versículo. Vou suscitar para eles um profeta como tu, falando para Moisés, do meio dos teus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo que eu lhe ordenar. Beleza. Primeiro ponto. Profeta é Messias? Vamos fazer um exercício de lógica aqui, pessoal. Na Bíblia tem aproximadamente acho que uns 12 profetas, né? Tem profetas maiores, menores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, etc, etc, etc. Para que Deus ia levantar profetas? Para falar que havia um profeta. Faz algum sentido para vocês? Ó Moisés, profetiza que eu vou levantar um profeta. Faz alguma lógica para vocês? O que esse profeta ia falar que os outros profetas não poderiam falar? Então tem que decidir, Jesus é só um profeta ou Jesus é o Messias, como os cristãos entendem? É o primeiro ponto. Os cristãos dizem que Jesus é o Messias. Qual que é a função do Messias, pessoal? Dentro das profecias dos profetas de verdade, tá? O Messias ia trazer a paz, uma era messiânica, etc e tal, e ele ia restaurar, preste atenção, agora é importante, restaurar o templo de Salomão, tá? Eu vou escrever só o templo, e o reino de Israel. O reino de Israel, tá? Essa é uma das muitas funções que o Messias iria fazer, restaurar o templo e o reino de Israel. Tanto que eu acho que é o profeta Jeremias que ele falou, não, Isaías, meu servo será rei e reinará em Israel. Tanto que aqui em Lucas, olha que interessante, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, só para vocês verem como é a função do Messias. É no finalzinho de Lucas. Não, eu acho que talvez seja em Atos, eu esteja me confundindo. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se aqui em Atos dos Apóstolos, que eles perguntam para Jesus.
é aqui em Atos mesmo. Estando, pois, reunidos os apóstolos, eles assim o interrogaram a Jesus, quando Jesus ressuscita: Senhor, é agora o tempo em que irá restaurar a realeza em Israel? Vocês podem ver na Bíblia de vocês, em Atos 1, versículo 6. Aí Jesus responde: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Qual que é a pergunta dos apóstolos? Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar a realeza em Israel? O reino de Israel? Porque essa é uma das funções do Messias, que, diga-se de passagem, Jesus não cumpriu. Tanto que ele responde até de uma forma um pouco grosseira: não é da conta de vocês, não compete a vocês saber quando que o Pai restaurou o templo e o reino de Israel. Então essa é uma das profecias messiânicas: restaurar o reino e o templo. Tá? Pergunta: na época de Moisés, tinha templo de Salomão? Na época de Moisés, tinha o reino de Israel? Não, o reino vai surgir só depois do período dos juízes. O último juiz é Samuel, segundo a Bíblia, é só depois que vai surgir o reino de Israel. E depois, lá da época do rei Josias, é que vem as diásporas, né, tá? O Síria, a Babilônia, aí que eles vão para a Babilônia. E aí que os judeus começam a ter essas perspectivas messiânicas do retorno para Israel, de restaurar o templo foi destruído por Nabucodonosor, e o reino de Israel. Então, como que Moisés ia profetizar acerca do Messias, ou um profeta Messias, queria fazer essas coisas que não tinha na época de Moisés? Tanto que o templo mesmo demorou para ser construído. Quando o rei Davi quis construir, Deus nem deixou. Ele falou: não, você não pode construir porque tua mão está muito suja de sangue, você fez muita guerra, tal, etc e tal. Então, como que Moisés ia falar alguma coisa que só ia surgir séculos e séculos e séculos depois de Moisés? Não falou. A perspectiva messiânica, pessoal, ela começa na diáspora. Quando os judeus vão para a Babilônia, eles estão numa terra estrangeira, eles estão se sentindo culpados, oprimidos, saudosistas do reino de Israel. Aí que eles começam a ter essa perspectiva de que viria um descendente de Davi que restauraria todas as coisas. Outra pergunta: o Messias seria um descendente de Davi. Tinha Davi na época de Moisés? Tinha Davi para ter descendente de Davi? Então, quem acha que essa profecia aqui de Moisés está falando de Jesus, vocês têm que decidir: Jesus é o Messias ou Jesus é só um profeta como os outros? Porque se ele é o Messias, não tem como Moisés ter falado dele. Ali não é uma profecia messiânica. Eu até falei para esse rapaz assim, né? Pelo menos ele foi educado. Eu falei: cara, nenhum judeu toma Deuteronômio 18 como profecia messiânica, porque não é uma profecia messiânica. Do que Deuteronômio 18 está falando então? Vamos ver o contexto de Deuteronômio. É engraçado que aí eles não vê o contexto, né? Quando eu posto alguma coisa que eles não gostam, você tem que ver o contexto, amadinho. Vamos ver o contexto de Deuteronômio 18? Eu vou ler a partir do versículo 14, tá? Aqui Deus está dando especificações para quando eles entrarem na terra que Deus tinha prometido para eles. Olha. Versículo 13: tu serás íntegro para Deus teu Deus, e as nações que vai conquistar ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a ti, não é permitido pelo Senhor teu Deus. O que ele está falando? Que as outras nações, quando elas queriam saber a vontade dos deuses, ou dos seus deuses, elas ouviam oráculos e adivinhos. Era assim que elas se comunicavam com as suas divindades. Aí o que Deus fez? Deus proibiu isso daqui. Ele falou: não vai ser assim com vocês vai ser diferente. Vocês não vão ouvir oráculos e adivinhos. Correto? Aí a partir do versículo 18 ele começa a falar para Moisés que mandaria um profeta semelhante a Moisés. O termo profeta em hebraico, eu acho que vai dar para vocês verem aí, é Navi, como está no texto, está no singular. Aqui tem um ala, tá? Primeira pergunta: se Deus está falando para esses povos, essas promessas acerca de quando eles entrarem na terra prometida, ó pessoal, os povos ali vizinhos, eles têm oráculos e adivinhos, tá? Aqueles gurus, charlatão, não sei o que. Vocês não vão fazer assim não, estou proibindo. Por que essa profecia aqui do navio, o profeta, seria para séculos e séculos e séculos depois? O público-alvo não é aquele povo que estava entrando na terra prometida? É por isso que a gente fala em teologia que tem aquela regra de 3Q. Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Quer dizer que Deus está falando com um povo que está entrando numa terra prometida, cruzando um deserto, de uma coisa que ia acontecer mais de 1000 anos depois.
Vocês percebem como não faz sentido? É o mesmo que eu falar assim para um pai falar assim para o filho: olha, filho, se você estudar bem na prova e tirar nota 10, o papai vai comprar um videogame PlayStation para o seu tataraneto. Estuda para tirar 10. Vai adiantar o que aquele garoto estudar para tirar 10? Agora, você não vai andar com maconheiro nem cracudo não, filho. Senão eu vou castigar o seu tataraneto, eu vou castigar ele. Não faz sentido. Então todas as profecias e contextos, eles têm que ver que é um contexto imediato. Não de milênios e milênios depois. Isso não faz o menor sentido, tá? Então Navi aqui é profeta. Tá no singular? Tá, é profeta. Só até escrever aqui embaixo, ó. Só que ali no versículo 18, pessoal, Deus fala que ia levantar esse profeta. Subir, levantar. E aí o termo aqui, deixa eu ver se é aula aqui mesmo, para ver se não é errado. É Akim. Aqui é aquele meio que termina a palavra. Akim. Quem entende o mínimo aí de hebraico? Akim é singular ou é plural? É plural. Então aqui é levantar no plural. Como aqui o levantar, que é o verbo, está no plural, o sujeito automaticamente dá a entender que não é um sujeito no singular, dá a entender que é no plural. Eu vou tentar explicar de uma forma que vocês entendam, quer ver? Em Gênesis está escrito assim: Bereshit bara Elohim, tá? Ó, bara. Eu não lembro se aqui é o vejo, mas vou fazendo de cabeça. Elohim. O termo Elohim está no plural. Inclusive é isso que os cristãos entendem. Que seria uma referência à Trindade, porque está no plural. Não tem nada a ver, né? Só que o termo bará está no singular. Aqui é criou. Não é bem criou, mas é uma tradução mais possível, tá? Então, como aqui está no singular o criou, automaticamente aqui o Elohim não se refere mais ao plural, porque foi só alguém que criou, um singular que criou. Então o Elohim é só um plural majestático. Então Elohim aqui continua se referindo a Deus, a uma divindade, porque aqui o verbo no singular indica isso. O mesmo acontece aqui, só que no oposto. Aqui o fato do verbo estar no plural indica que aqui então automaticamente é um plural, profetas. Correto? E o que Deus está falando ali no contexto? Olha, nos outros povos vizinhos, eles escutam agoreiros, adivinhos, charlatões, magos. Vocês não. Vocês vão ouvir profetas que eu vou levantar periodicamente entre o povo, para me comunicar com vocês. Então é isso que o texto está dizendo. Olha, vocês, em vez de ouvir adivinhos, vocês vão ouvir o profeta. Quem que é o profeta? Vários. O primeiro profeta semelhante a Moisés foi Josué. Josué não abriu lá o Rio Jordão, que nem Moisés abriu o Mar Vermelho? É o primeiro profeta. Josué não conduziu o povo lá na Terra Prometida, segundo a Bíblia? É o primeiro profeta. Depois de Josué vieram outros profetas, tal, um profeta disso, um profeta daquilo, profeta Samuel, profeta Elias, profeta Eliseu, Isaías, Jeremias, etc. Então o que Deus está falando aqui para o povo é para eles não se fazerem igual aos outros povos. Olha, não se preocupa não. Os outros povos escutam esses charlatões, mas vocês, israelitas, vocês vão ter profeta para ouvir, no plural. Então eu sempre vou levantar um profeta para poder me comunicar com vocês. Até chegar no período de Zacarias, quando Deus falou que ia acabar com os profetas, não ia ter mais profetas. Mas aqui dentro de Deuteronômio, o que ele está falando é isso, ó, profetas. Não tem nada a ver com Jesus. Até porque não faz sentido, por exemplo, Deus levantar profetas para falar de um outro profeta. Fica meio esquisito. Outros probleminha. Em Hebreus fala que Jesus é superior a Moisés. Superior é semelhante? Não. Se ele é superior, é claro que ele não é semelhante a Moisés. Jesus é considerado Deus pelos cristãos. Moisés é considerado Deus pelo judaísmo? Não. Jesus falou as mesmas coisas que Moisés? Ele é semelhante nas atitudes de Moisés? Não. Moisés mandou apedrejar um cara que foi pegar gravetos no sábado. Jesus pega no sábado, vai colher espiga com seus apóstolos e ainda praticamente invalida o sábado. O meu pai trabalha até sábado e eu também, para saberes que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. É semelhante? Jesus fala que um pai, qual é o pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma serpente, ou se pedir uma fruta, lhe dará uma cobra, ou coisa assim do tipo. Aconteceu no Velho Testamento, na serpente de Moisés. O povo pediu pão, Deus mandou cobras para picar o povo. Então Jesus é semelhante a Moisés? Não, pessoal, Jesus não é nada semelhante a Moisés. Então esse texto aqui, pessoal, ele não tem nada a ver com Jesus, até porque é um texto pré-babilônico.
Deuteronômio tem alguns trechos que são considerados os mais antigos da Bíblia. Então aqui que o autor de Deuteronômio está tentando trazer para o povo é explicar que Deus periodicamente levantaria profetas em Israel. Só isso. Não tem nada a ver com as profecias messiânicas. Messias é uma coisa, profeta é outra coisa. Agora, se os cristãos acham então que aqui é Jesus, então como que ele foi o Messias? Jesus seria só um profeta. Porque Deus já levantou profetas para falar do Messias. Não faz sentido Deus levantar vários profetas para falar de um profeta. Faz algum sentido para vocês? Se fosse para levantar só um profeta, o que esse profeta ia fazer de tão especial? Ele podia ter falado através de Isaías, de Zacarias, Oséias, Agar e tantos outros. Mas então não faz o menor sentido. Então, só para finalizar o vídeo. Aqui no... tem mais um detalhe que eu esqueci de mencionar, aqui no hebraico. Se fosse um profeta no singular, aqui teria o artigo re, que seria o equivalente à nossa letrinha O, A, em português, tá? No hebraico, que é o artigo definido. Ha-navi, um profeta, ou o profeta. Mas aqui não tem o artigo no texto. Então Deus não está falando de um profeta, senão estaria no texto. Poderia ter até uma palavra, né? Por exemplo, Errad, né? Que seria um em hebraico. Errad, Navi, Akim, por exemplo. Mas não tem. Porque Deus não está falando de um profeta no singular. Ele está falando que ele levantaria profetas para se comunicar com o povo, para ser diferente disso daqui, ó. O povo não ouvia oráculos e adivinhos conforme as nações vizinhas. Simples. Tem alguma coisa a ver com Jesus isso? Não. Não tem absolutamente nada a ver. Tá bom? Bom, pessoal, só mais um detalhezinho para finalizar agora o vídeo. Já que eles dizem que Deuteronômio está falando de Jesus, vamos ver aqui Deuteronômio 21, 22. Já que dizem que Jesus é um profeta semelhante a Moisés. Eu vou ler a partir do versículo 18. Se alguém tiver um filho rebelde, indócil, parecido com Jesus, que chamou a mãe dele de mulher, ele usou uma expressão que era quase como se fosse um palavrão na época, né? Que tem eu contigo, a mesma expressão que os demônios usavam para Jesus, inclusive. Tem até uma passagem em Marcos que a família dele tem que conter ele, que ele estava fora de si. Que não obedece ao pai e à mãe, e não ouve mesmo quando corrige, o pai e a mãe o pegarão e levarão aos anciãos da cidade, à porta do lugar, e dirão aos anciãos: esse nosso filho é rebelde e indócil, não nos obedece, é devasso e beberrão. Beberrão também eu já fiz 2 vídeos provando que Jesus era beberrão sim, tá? Segundo a Bíblia, tá? Um é resposta ao pastor, não lembro o nome do pastor, e o outro é um vídeo provando que Jesus sim era um beberrão, tá? Segundo a Bíblia. E todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte, de modo que estifará o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e ficará com medo. E se um homem for culpado de um crime que merece a pena de morte, é morto e suspenso no madeiro, ou árvore, né, como traduz aqui. Mas o simbolismo é o mesmo, tá? Que nem Absalão, que ficou pendurado numa árvore, que é uma madeira. Seu cadáver não permanecerá no madeiro à noite. Tu o sepultarás no mesmo dia, que nem Jesus. Jesus morreu quase na mesma hora e foi sepultado no mesmo dia. Pois o que foi suspenso ou pendurado é maldito de Deus. Deste modo não tornarás impuro o solo que o Senhor teu Deus te deu como herança. É exatamente a forma como Jesus morreu, pendurado. Inclusive Paulo, em vez de usar o termo cruz, ele usa xilom em grego, que significa madeiro, árvore, tá? Paulo usa 2 vezes esse termo. E em Gálatas, Paulo tenta fazer uma defesa disso, né? Ele fala assim: Cristo se fez maldição para nos resgatar da maldição da lei. Ele está falando disso, da forma como Jesus morreu. Então, como que Jesus é um profeta semelhante a Moisés, se o que nós temos nos evangelhos contradiz tudo isso daqui que Moisés escreveu, ou supostamente Moisés escreveu? Desde ser um filho rebelde, até a forma que ele morreu, que é considerada anátema para Deus. Quer dizer que então Moisés ia falar de um profeta semelhante a ele, que ia morrer de uma forma que é considerada anátema no judaísmo? Faz algum sentido para vocês? Complicado, né, pessoal? Então tá aí, pessoal, mais um videozinho. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá bom? Isso vai ajudar a aumentar a atividade de alcance. Eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, mas é necessário, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.